Sou a Maria Santiago de Lima, sou formada pela Universidade Federal de Rondônia em Ciências Sociais, sou licenciada em Sociologia, Filosofia e Ciência Política. Hoje sou militante do Movimento Negro, integrante da direção estadual do MNU Acre. Eu nasci no Seringal Oco do Mundo, onde meus pais permaneceram até 2014, 2015. Sou a mais velha de 9 irmãos, de 6 mulheres e 3 homens. Cuidei dos meus irmãos desde os 7 anos de idade, cuidava deles, cuidava da casa e ainda trabalhava na roça, porque eu sempre gostei de trabalhar fora. O fato de ser a mais velha, isso me custou caro, porque isso gerou alguns conflitos entre eu e minha mãe, né? Porque na cabeça deles, mulher era para se preparar para um casamento e cuidar do lar, né? E confesso que casamento nunca fez parte dos meus sonhos, assim como ser mãe, né? Eu não tive filho por opção, e isso gerava alguns conflitos quando a gente tocava nesse assunto. Quando adolescente, eu trabalhei de boia fria na Fazenda Bonal, eu trabalhei de doméstica também aqui em Rio Branco, da qual as pessoas me trouxeram para cá e nunca me pagaram. Tinha essas coisas, né? Sobretudo com as meninas negras. Lá na Bonal eu era menor de idade, trabalhava eu, minha tia e minha prima. Os menores ganhavam meio salário mínimo e a gente saía às 5 da manhã, retornava às 6 da tarde. Eu lembro que quando tinha visita do Ministério do Trabalho, a gente era orientado a dizer que nós tínhamos ido lá para levar o almoço dos nossos parentes que trabalhavam na fazenda, né? E assim, infelizmente o trabalho infantil permanece até hoje. Eu sempre quis estudar, mas onde morávamos, por onde a minha família passou, meu pai, não tinha escola. Isso fez com que eu só entrasse numa escola a partir dos 16 anos. Eu vim morar aqui em Rio Branco, na Casa das Freiras, estudava ser freira, ali na Casa Madre Elisa, com as irmãs Serva de Maria Reparadora, ao lado do Colégio Imaculada, onde eu terminei a minha 5ª série. Por conta da minha idade avançada, eu não podia mais estudar lá no colégio, e aí eu fui fazer o supletivo na Escola Maria Angélica, onde eu estudei. Depois eu voltei para minha comunidade, lá na BR-364, no quilômetro 86. E quando eu saí da Casa das Irmãs, nessa época que eu voltei, eu reuni a comunidade e a gente construiu uma escolinha lá de coberta de palha, de chão batido, e lá onde funcionava também a nossa comunidade da Igreja Católica, né, as comunidades eclesiais de base. Eu vim aqui em Rio Branco, na Secretaria de Educação, e fiz uma proposta. Eu queria dar aula lá naquela comunidade, aula para as crianças e alfabetização de adulto. Eles me deram as apostilas, eu estudei, fiz uma prova para fazer um teste lá, passei. E aí eles cederam material, como as cartilhas, caderno, lápis e também a merenda. E cederam um candeeiro, que era para usar à noite, né? Porque na alfabetização de adulto, que era à noite, só podia ser à noite, lá não tinha energia. E aí eu trabalhei por 2 anos, depois foi construída uma escola oficial, e aí foi contratado professores de fora. Isso em 1984. Aí eu voltei para Rio Branco. Nessa data eu comecei a minha militância no movimento sindical rural e também no Partido dos Trabalhadores. E participei pela primeira vez de uma discussão sobre mulheres, isso coordenado pela Terezinha Mansur, uma referência para as mulheres aqui do Acre. E em 1988 eu fui morar em Ji-Paraná. No ano seguinte, lá em Rondônia, eu dei continuidade à luta sindical e também partidária.
E no ano seguinte, eu participei pela primeira vez de um Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que foi realizado lá em Goiânia. E lá nesse congresso eu fui eleita coordenadora nacional de mulheres trabalhadoras rurais da CUT, onde atuei por 7 anos. Nesse período, nós tínhamos umas pautas muito interessantes, né? Algumas pautas que mudavam a vida dos trabalhadores. E uma delas era o conceito de agricultura familiar. A outra era a luta pelo reconhecimento da mulher trabalhadora rural, porque a mulher trabalhadora rural, ela era reconhecida como mulher do lar, e isso não era profissão, então isso ela deixava ela fora de todos os benefícios, né? E aí a gente iniciou uma luta pelo reconhecimento da mulher trabalhadora rural, pelo salário e maternidade e o direito à aposentadoria. E isso fez com que a gente fizesse uma grande articulação política no país inteiro, com algumas universidades, com intelectuais, formadores, para estudar e ajudar a formular esses conceitos. E aí, nesse período, a gente também construiu os gritos, né? Essa luta foi muito importante, foi o primeiro grito da Amazônia, e em seguida o grito da terra, que permanece até hoje, né? O grito da Terra Brasil. E essas conquistas, elas foram importantes porque assegurou, a gente conseguiu a aposentadoria para as trabalhadoras rurais, o reconhecimento, né? E através do grito da Terra Brasil, a gente conseguiu várias linhas de crédito para os trabalhadores rurais, para as mulheres e para os jovens, hoje assegurado pelo Pronaf, né? Então são lutas que começou lá na década de 80, toda a década de 90, e que a gente teve essas conquistas. Eu fui presidente da CUT Rondônia por 2 mandatos, fui assessora parlamentar por 8 anos no mandato da senadora Fátima Cleide. E ainda voltando na questão dos conceitos, né? Como aqui no Brasil não existiu o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores rurais, que era muito frágil, em especial das trabalhadoras rurais, isso eu tive que viajar a alguns países, visitar alguns países, para a construção desses conceitos, onde as mulheres já tinham esses direitos reconhecidos. Né? A exemplo da Irlanda, que tinha já mais de 100 anos, onde tinha acontecido a reforma agrária, e aí eu tive que fazer essas visitas de campo mesmo, para conhecer essa realidade. Passei pela Irlanda, pela Itália, pela Alemanha, pela Holanda e a Inglaterra, né? Até a Inglaterra a gente foi, porque lá tem pequenos sítios que tem onde os trabalhadores têm todos os seus direitos assegurados, né? Então foi nesse período que a gente fez essa grande luta por esse reconhecimento. E aí, quando eu voltei para Rondônia, eu fui presidente da CUT, como já falei, e assessora parlamentar da senadora Fátima. Em 2011, eu retornei aqui para Rio Branco, né, porque minha família toda morava aqui. E aí eu fui assessora parlamentar do ex-deputado federal Cibá Machado e também do ex-deputado Raimundo Angelim. Também ainda na gestão do Angelim, eu trabalhei como gerente de empreendedorismo na Secretaria de Mulheres, e na gestão do prefeito Marcos Alexandre eu também trabalhei de gerente de empreendedorismo na Secretaria de Promoção para a Igualdade Racial, né, voltado para a população negra, onde eu atuei até 2015. E aí, assim, na minha linha do tempo, eu continuo acreditando em muita coisa, embora de forma mais amadurecida. Minhas perspectivas de futuro e minha utopia continuam. Eu ainda acredito na construção coletiva, eu acredito na solidariedade, eu acredito naqueles que têm coragem de lutar por um mundo melhor, com democracia e com justiça social, com igualdade racial.
Eu acredito naqueles que lutam por igualdade de oportunidade, em especial ao povo negro, que em meio a toda essa crise de pandemia e essa crise econômica, são os que mais sofrem. Hoje vem sofrendo as piores consequências de tudo que você possa imaginar, da violência, do desemprego, né, da falta de acesso às políticas públicas, que essa é a realidade que permeia todos os dias a população negra, né, e sobretudo as mulheres negras, que são as que sofrem as piores consequências. E aí hoje essa é a minha luta, né, eu continuo acreditando nisso, na luta por igualdade de oportunidade para todos e principalmente ao povo negro e às mulheres negras desse país e desse estado.